Os ajustes no módulo de revelação, eles vão fazer alterações na foto como um todo. Se eu, por exemplo, selecionar aqui a ferramenta de exposição no painel de ferramentas básico e alterar a exposição, eu vou estar afetando a exposição da imagem como um todo. Isso que a gente chama de ajuste global. Só que algumas vezes a gente pode querer fazer alterações em uma área específica da foto. Por exemplo, eu poderia querer iluminar apenas o rosto, destacar uma região da imagem, ou trazer mais detalhes de volta apenas aqui para o céu. Para esses casos específicos, que a gente quer afetar uma região da imagem sem afetar as outras, nós precisamos fazer ajustes locais. Existem algumas ferramentas aqui dentro do Lightroom que a gente pode utilizar para fazer esses ajustes locais. Dentre elas, a gente tem o filtro graduado, o filtro radial e, por último, aqui o pincel de ajuste. Nessa aula eu vou mostrar como é que funciona o filtro graduado. Para a gente acessar a ferramenta de filtro graduado, eu posso clicar aqui no painel de ferramentas ou usar o atalho do teclado apertando a tecla M. É importante a gente notar que ele abriu aqui agora um novo painel de edição. Esse painel não é o mesmo painel das edições das ferramentas globais. Se eu deslizar um pouco aqui para baixo, eu ainda vou ter os slides de exposição, de realce, de contraste para as ferramentas globais. Esse painel aqui é um painel diferente. Como que eu faço para utilizar o filtro graduado? Eu vou clicar e arrastar na região onde eu quero posicionar o degradê. Eu vou clicar e arrastei aqui para baixo. Eu posso rotacionar isso aqui para a área que eu quiser. Se eu apertar a tecla Shift, ele vai manter a minha rotação perpendicular em 90 graus. O que ele está fazendo aqui é aplicar as minhas edições apenas nessa região na forma de degradê. Se eu quiser ver a região que está sendo afetada, tem duas formas de eu fazer isso. Eu posso deixar essa caixinha aqui marcada, mostrar a sobreposição de máscara selecionada, e ele vai mostrar de vermelho as áreas da minha imagem que estão sendo afetadas, ou eu posso posicionar o mouse em cima dessa rodinha aqui por um segundo, e aí ele vai me mostrar de vermelho as áreas da imagem afetadas. Se eu remover o mouse, a área vai voltar ao normal. O filtro graduado ele é dividido em duas partes. Eu vou movimentar um pouquinho aqui mais para baixo para ficar mais fácil de visualizar. E vou deixar a caixinha selecionada. A primeira parte é onde eu tenho o filtro da imagem sendo aplicado como um todo. Então, dessa região até antes dela, as alterações que eu realizei aqui nesses slides estão sendo aplicadas de forma integral na imagem. Agora, aqui na segunda parte do filtro graduado, essas alterações estão sendo aplicadas de forma gradual. Se eu movimentar aqui o mouse, eu consigo posicionar o filtro na posição que eu desejo. Eu vou remover aqui a máscara de sobreposição e vou reduzir a exposição. Então ele reduziu a exposição de forma integral aqui nessa região e dessa linha para baixo, a alteração está sendo aplicada de forma gradual. Existem várias aplicações que a gente pode utilizar para esse tipo de ferramenta. Eu vou mostrar aqui 3. Deixa eu só clicar com o botão direito e eu posso excluir o filtro. Pronto. Agora eu vou criar um novo filtro. Cliquei e arrastei. Se eu quisesse trazer de volta detalhes do céu, eu poderia usar aqui as ferramentas globais. Deixa eu só retornar para o modo de edição básico. Eu vou pegar aqui o slide de realces e vou trazer ele de volta para cá. Eu estou trazendo realces de volta do céu, só que eu estou afetando também as áreas de realce das outras partes da imagem. Se eu ver ali no rosto, por exemplo, eu vou afetar o corpo, o rosto e um pouquinho da grama também. Se eu usar a exposição, eu vou fazer a mesma coisa, vou afetar a imagem como um todo. Eu consigo trazer de volta os detalhes do céu sem afetar as outras regiões usando o filtro graduado. Cliquei no filtro graduado, eu vou clicar na imagem e vou arrastar. Eu também posso posicionar o mouse aqui nessas linhas e posso fazer alterações no filtro. E agora eu vou retornar aqui o slide da exposição para o valor inicial dele, dando 2 cliques no nome do ajuste. Eu vou selecionar o slide de realces e vou trazer ele todo para a esquerda. Eu estou trazendo de volta os realces do céu sem afetar as outras partes da imagem. Poderia também reduzir um pouquinho a exposição. E pronto. Eu vou desligar aqui o botão, a gente vai ver o antes de aplicar o filtro e depois. Essa é uma das aplicações do filtro graduado. Uma outra aplicação é eu criar um contraste entre luzes e sombras. Eu vou fazer aqui um efeito oposto. Selecionei a minha ferramenta e eu vou aumentar a exposição de forma a apagar todos os detalhes ali do fundo. Vou movimentar um pouquinho para cima porque eu não quero que ele afete tanto a árvore. E agora eu vou criar um outro filtro graduado e vou aplicar o efeito oposto. Segurei a tecla Shift para ele manter aqui o filtro em 90 graus.
Em vez de aumentar a exposição, eu vou reduzir. E aqui eu vou ter um contraste bem bacana de luzes na parte superior da imagem e de sombras aqui na parte inferior. Eu posso ver o antes e o depois. Uma outra opção de aplicação do filtro graduado também serve para eu criar uma fonte de luz. Vou selecionar aqui uma outra imagem e eu vou criar uma fonte de luz vindo aqui da esquerda para a direita. Cliquei e arrastei. A exposição já está bem elevada aqui. Se eu quiser também posso mexer nos outros slides, lembrando que ele vai afetar apenas a região aqui do filtro graduado. Posso, por exemplo, diminuir as sombras, aumentar um pouquinho dos realces, e eu vou ter uma fonte de luz bem bacana aqui, antes e o depois. Eu posso refinar essa seleção do filtro graduado utilizando o pincel. Supondo, por exemplo, que eu não quisesse que as alterações fossem feitas aqui no rosto, que dá para perceber que quando eu desligo, o rosto também fica um pouquinho iluminado. Eu quero iluminar apenas a região aqui da área do filtro. Eu vou selecionar pincel aqui em cima e vou selecionar apagar. Eu vou deixar a máscara de sobreposição acionada só para a gente ver as áreas que são afetadas. Então tudo que está de vermelho está sendo afetado pelo filtro graduado. Essa área aqui está sendo afetada de forma integral. Eu tenho aqui a segunda região que é afetada de forma gradual. Eu posso, por exemplo, passar o meu pincel aqui e nessa região o filtro gradual não vai ser aplicado. Desliguei a máscara e aqui eu vou ter o antes e o depois.